a grande Silvia Osso. Nada como a gente começar a mesa está liberada? Tá? Vê lá, você consegue. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Nada como a gente entrar aqui depois do João Adib, trazendo essa adrenalina para o pessoal, né? Que a gente tem uma tremenda apresentação de um marqueteiro de primeira. Então é muito bom, porque a gente acaba trabalhando com vocês e trazendo uma série de informações. É muito bom estar com vocês aqui. E agora há pouco eu estava falando com o Paulo, que a vida da gente é cheia de histórias. E é muito legal quando a gente olha para trás, né? Alguns anos atrás, eu participei do primeira convenção da Rede Soma. E estávamos lembrando que eram poucas pessoas, né? E pensando assim, como será o nosso futuro, né? Como seria o futuro da Soma. E foi muito legal que quando eu cheguei aqui e olhei isso tudo, falei para o Paulo, realmente valeu a pena, né? É muito legal a gente olhar o crescimento da Rede Soma, a profissionalização e tudo que vem acontecendo no decorrer desse tempo, com um crescimento calculado, ordenado, com processos, com as coisas corretamente e assim por diante. Então, é muito prazeroso estar com vocês aqui, encontrar alguns que eu fui encontrando no decorrer destes anos e vendo como as coisas melhoraram, como as farmácias cresceram e assim por diante, né? Eu estou aqui em nome do projeto Academis, que é do MS Genéricos, né? E hoje a gente tem também uma plataforma de ensino à distância que chama Academia NC, aonde grande parte daquilo que a gente compartilha com vocês estão nessa plataforma. No final eu vou fornecer um QR Code para vocês poderem acessar esse site, de forma que vocês tenham alguns conteúdos que sejam interessantes para passar, às vezes, para o pessoal administrativo, para o pessoal de liderança, para os balconistas e assim por diante, tá? A gente preparou uma apresentação que é um passeio sobre algumas coisas. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar dos Jetsons, né? Como é que a gente imaginaria que há 30, 40 anos atrás, a gente olhava com os Jetsons
e pensava, nossa, isso aqui é uma coisa que é só desenho animado, né? E só está, na verdade, faltando este carrinho voador, que já está em teste em alguns lugares, né? Então, não falta mais nada. Ou seja, o futuro efetivamente chegou. E a gente trouxe para vocês algumas coisas que o futuro já é hoje e que o futuro acabará sendo daqui a 1 ou 2 anos no máximo. Porque a aceleração do mercado foi muito grande e todos nós estamos ganhando com isso. Então, vamos dar um passeio um pouco pelo cenário em que a gente vive hoje no mercado de varejo como um todo, não só o nosso farma, né? Vejamos o seguinte, hoje a gente tem uma sociedade brasileira que avalia o varejo e o consumo e nos dá algumas informações. Então, eles dizem lá que em 2021, esse processo de quase que uma agilidade maior obrigou que a gente se adaptasse. Tinha muita gente pensando que ia fazer entrega, ia fazer e-commerce, ia fazer delivery, etc. e tal. A pandemia veio e fez a gente rapidamente tomar uma série de atitudes que a gente não tomava antes. Então, vejam que tudo isso foi acelerando o nosso trabalho. O que acontece no cenário mundial? A gente tem um clima de pandemia, tem um clima de guerra da Ucrânia, uma série de coisas desestabilizando o mercado no varejo, e isso acaba criando um clima de incerteza. O varejo farmacêutico, com certeza, não tem incerteza. Nós sabemos que o nosso futuro é de mar calmo e de grandes possibilidades. Se durante toda a pandemia a gente conseguiu resistir e estamos todos aqui, nós temos certeza que ninguém derruba o varejo farma. Isso é uma coisa importante que é legal a gente enxergar efetivamente. Em alguns slides que eu coloquei, gente, eu às vezes coloco um pouco de texto demais, mas eu costumo pensar o seguinte, às vezes eu estou na plateia, estou ouvindo o que a pessoa me disse, fez algum sentido, mas quando eu for replicar para o meu funcionário, eu esqueci. Então, muitas vezes, os meus slides têm mais informação, porque se fizer sentido para vocês, podem tirar foto para depois replicar para o pessoal, tá? Não é indelicado fazer esse tipo de coisa e facilita com que algumas vezes eu consiga relembrar para replicar para a minha equipe, né? Vejam que aquela história, vários crescimentos aconteceram. Nunca se viu crescendo tanto o atacarejo, né? Os atacados que proporcionam a venda para o varejo, cresceu. A parte toda de beleza cresceu um pouco também. O e-commerce cresceu também. A digitalização também cresceu. Na pandemia, aquela história, ninguém ia usar nada. De repente, até o WhatsApp do balconista, que tinha lá o número dos clientes, a gente começou a usar. Eu dizia, gente, é um perigo, tem que usar o da empresa, né? Não, mas não deu tempo, usa o que tiver, então, porque a gente satisfaz as necessidades do consumidor. Então, vejam que esse é um cenário que a gente vive, né? E aquela história, eu aprendi, desde os meus velhos tempos de Drogasil, que a melhor época para crescer é de ter oportunidades nas crises, porque são as crises que mostram para a gente sinais aonde a gente pode crescer. E isso é uma coisa que essa sociedade de consumo está verificando hoje em dia. Então, aquela história, a gente tem que intensificar projetos, processos, reorganizar melhor a nossa loja, fazer com que ela tenha uma transformação digital que venha para ficar, e uma parte disso a gente fez, e aí a gente vai ver um pouco disso na sequência da nossa apresentação. Por mais otimista, né, o cenário diz que a gente vai ter aceleração, mas a aceleração
virá a partir do meio deste ano e principalmente no primeiro semestre do ano que vem, né? E aí eu coloquei em destaque que o varejo precisa estar cada vez mais profissionalizado e preparado para atender esse tipo de comportamento, que é um momento onde a gente efetivamente vai conseguir resultados. A Soma tem muitos instrumentos, muitas ferramentas que permitem com que vocês utilizem esses serviços, esse trabalho, e isto faz com que a gente chegue no futuro. Coisas boas que a pandemia trouxe, fora a gente ter perdido muitas pessoas, etc. e tal, a pandemia trouxe muita valorização. Nunca, em todas as pesquisas que a gente fez, o consumidor entendeu que nós somos um agente de saúde na farmácia. E que farmácia é agente de saúde? E que farmácia tem gente confiável? Todas as pesquisas, 90% o pessoal diz, graças a Deus tinha farmácia na época da pandemia. Porque quando a pessoa tinha alguma dificuldade, ela pensava, vou na farmácia perguntar, porque é lá que eu vou saber se está certo. Então, nós tivemos a nossa valorização como agente de saúde, a valorização dos nossos profissionais da farmácia, que trabalharam pra caramba, foram incessantes no trabalho que fizeram, tá? A gente tem a descoberta das pequenas farmácias de bairro, que o pessoal às vezes não ia, e começou a ir, e entendeu que ela era tão boa quanto aquela do centro, quanto aquela que estava mais imponente, etc. e tal. Então, para o pequeno varejo, foi um ganho do tamanho de um bonde. E a gente não pode perder o que a gente conquistou. O importante é que a valorização existe, e a gente não pode perder, né? A gente descobriu que a gente é capaz de se adaptar, né? Quanta coisa que a gente inventou nesse período, né? Até na época que estava difícil, logo no comecinho, como é que a gente vai vender máscara se não tem máscara para todo mundo? Saiu gente fabricando máscara de tecido, não interessa. Nós demos um jeito para resolver. Então, a gente é bom no que faz, se a gente fizer com vontade. E essa vez, a gente teve que fazer com vontade na marra, porque não tinha outro caminho. Não é verdade? Não tinha, a gente tinha que se virar. Então, a pandemia trouxe isso, trouxe venda de MIPs, né? Quem tem os MIPs para a área de fora, acabou vendendo mais. Trouxe venda de conveniência. A gente avaliou o trabalho de uma rede naquela região de Patos, Patrocínio, etc., que a gente acompanha. O pessoal entrava, comprava os medicamentos que precisava e entrava na fila da conveniência e saía com muito bombom, chocolate, bala, um monte de coisa. Era incrível, porque ninguém pedia desconto. Imagina, eu vou até o mercado para comprar chocolate, compro aqui. Então, quem vendia a conveniência ganhou muito dinheiro nesse período também, o que significa que foi muito bom para a gente também. As vendas de medicamento de uso contínuo cresceram. Todas as pesquisas indicam isso. Por quê? Os consumidores descobriram o seguinte, não dá para ir no médico, não dá para ir no hospital. Então, se eu tinha que tomar um remédio de pressão, melhor eu voltar a tomar aquele prescrito há 2 anos atrás, mas eu vou tomar direitinho para não ter que cair no pronto-socorro, porque eu vou misturar com o pessoal da Covid. Então, a venda de medicamento de uso contínuo acabou crescendo também. E toda a antecipação do trabalho da atenção farmacêutica. A gente não precisou ter uma salinha, nem um software. A gente atendeu no balcão, com muita qualidade, orientando o pessoal, né? Então, a gente mostrou que todas estas foram vantagens que a pandemia trouxe para nós nesses últimos tempos. E que a gente tem que entender que a gente é muito bom nisso, né?
Eu acho que todos merecemos mesmo os aplausos do consumidor, dizendo que a gente foi capaz e foi excelente no trabalho que fez, né? Mais um dado que a gente trouxe antes de entrar nas nossas tendências, só para lembrar o seguinte: hoje nós somos 88 mil farmácias, gente. Na época que a gente estava fazendo a primeira palestra da Soma, nós éramos 46 mil, ou seja, o mercado quase que dobrou em 8 anos. Então, vejam o seguinte, hoje o faturamento do mercado é quase 160 bilhões de reais, né, dentro do Brasil. E a gente ainda tem oportunidade para caramba, né? O mercado de varejo farma, de abril de 2021 a abril de 2022, cresceu 11,5%, o que significa um crescimento bastante interessante também. Agora vejam o seguinte, a Abrafarma, que reúne as 26 maiores redes nacionais, junto com o Febrafar, representam 59% do nosso mercado, o que significa que a gente ainda tem muito espaço para crescer. Hoje, existem a Abrafad, a Unifabra e assim por diante. Vocês fazem parte da Abrafad, que veio para somar e para ajudar a crescer mais ainda. Então, vejam que quem está ligado a empresas, a licenciamentos, a associativismos, que tem propósitos e processos, tudo está funcionando e a gente vai caminhar no caminho certo. Mas vejam quanta gente ainda vai ter que se preocupar no mercado. Cerca de 66 mil farmácias ainda estão, algumas vezes, na idade da pedra. Então, é importante a gente lembrar quanta coisa a gente ainda pode crescer e, às vezes, até ajudar esses demais a crescerem, né? Aí vamos olhar um pouco as nossas tendências. Gente, tendência é uma coisa que não falta para o nosso mercado. E cada dia a gente vê uma coisa nova acontecendo que acaba sendo muito interessante. Primeiro, aquela história, tem o nosso cenário brasileiro, né? O Brasil realmente vive uma época onde atrai poucos investidores, tem ainda dificuldades, nós estamos num ano pré-eleitoral, etc. e tal, a gente ainda tem tanta coisa para percorrer, e mesmo assim, a gente percebe que a gente pode crescer. Como as nossas farmácias podem crescer? Se diferenciando das demais. Eu não preciso ser igual a uma top, eu preciso ter a minha personalidade própria. E se eu tiver esse tipo de coisa, eu posso marcar e mostrar a que vim. Então, a primeira coisa começa por aí. Apesar do Brasil apresentar um cenário um pouco instável, nós podemos caminhar de uma forma segura, nos diferenciando no mercado. Uma outra coisa é a inovação que veio para ficar. Ela veio para ficar em todo tipo de coisa. Agora, o único recado que eu quero deixar, e que é muito importante, é aquela história. Não se fixem em diferenciar por preço. Quem trabalha com preço não tem cliente fiel. Toda vez eu repito isso. Gente, cliente que compra, e nós estamos num período que o dinheiro está curto para todo mundo, né? Mas o cliente que se diferencia só com preço, ele não é fiel. A gente precisa cativá-lo de outras formas para que eles sejam os nossos divulgadores da nossa farmácia, do nosso trabalho e assim por diante. Então, nós temos que procurar, na região que eu estou inserido, o que eu posso fazer a diferença aqui. E nunca é só preço. Preço é uma partezinha da história, tá?
Quem ainda está pensando na vibe do preço, sai dela, porque não vai durar mais 5 anos. Escreve aí, grava que eu estou falando, que agora a gente pode gravar, né? Grava que eu estou falando. Se ficar focado só no preço, ó, vai pescar daqui 5 anos, em vez de estar tendo farmácia, né? Pensem que a parte de sustentabilidade e todo esse mercado de ESG, que é um mercado que traz a parte de governança corporativa, sustentabilidade, é uma sigla, né, que cuida da parte social, governança, sustentabilidade, ela veio para ficar. Vejam que os clientes estão preferindo comprar em farmácias que são farmácias que cuidam da sustentabilidade. Ter um equipamento de descarte para medicamento vencido, para coisa assim. Existe uma lei em alguns estados para locais que têm mais do que 5 mil habitantes, etc. Na verdade, esqueçam a lei. Mostrem para o público que a gente está preocupado efetivamente no nosso futuro, né? A gente precisa cuidar da economia da água, a gente precisa cuidar da economia da energia elétrica e assim por diante. Várias farmácias no Brasil já estão trabalhando com esse tipo de coisa. Não é uma coisa marqueteira, é uma coisa indispensável. A população que tem menos que 30 anos de idade, gente, eles pensam como viverão nos próximos 40. E se a gente não ajudar, eles não viverão, né? Então, lembrem quanta coisa a gente pode colaborar na história e fazer com que aconteça. A Droga Raia abriu há menos de um mês uma farmácia lá em São Paulo, que ela é totalmente voltada para o ESG. Ela tem todas as torneiras com aquele sensor que ela corta a água instantaneamente. Toda a energia gerada na loja é por placa de alimentação solar. Então, a preocupação é que você vá tendo estas farmácias que tenham uma economia sustentável para o negócio, que financeiramente é bom. No início você investe, mas depois você colhe. E uma parte onde o cliente percebe. O cliente percebe até nos pequenos detalhes. Tem aí um lugar para você colocar a bicicleta enquanto você vai comprar. Tem um lugar para você amarrar o seu cachorro enquanto você passeia, né? Eu costumo dizer, tem um cachorródromo, né? Então, aquela história, quantas pessoas passaram a ter um cachorro na pandemia e saem para caminhar? Então, é uma atração para o consumidor, não custa nada e acaba mostrando para o consumidor que a gente está cuidando também do meio ambiente, dos processos, da governança e assim por diante. A Drogaria Pacheco, né, a DPSP, também abriu uma loja em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, totalmente também com a utilização de energia solar, com captação de água de água de chuva que possa ser tratada para ser reutilizada e assim por diante. Então, a gente está mostrando qual é o nosso papel no varejo farma em ajudar a cuidar do futuro do varejo como um todo. Então, é importante que, se a gente tiver a oportunidade de fazer e mostrar isso nas nossas farmácias, é bom para a gente, é bom para o Brasil, é bom para o mundo, é bom para o bolso e é melhor ainda porque o consumidor agradece esse tipo de postura que a gente tem. Muita coisa vem com a história do multicanal, tudo tem que ser multicanal. Na verdade, durante a pandemia, a gente saiu que nem os doidos, né? Multicanal precisa fazer tudo, eu preciso entregar, preciso pegar pelo telefone, eu preciso criar um e-commerce, e a gente deu conta. Então, hoje, efetivamente, a gente vive um nome que significa Phygital. Phygital é a junção de tudo que é físico e tudo que é digital que eu posso oferecer ao consumidor. Este ano, no início do ano, a gente fez uma pesquisa conversando com clientes
e eles disseram o seguinte: quando eu olho para o e-commerce, eu olho o e-commerce da seguinte forma: primeiro eu procuro preço, depois eu vejo facilidade, depois eu vejo rapidez e depois eu vejo segurança numa loja virtual. Então, a maioria das pessoas consulta os preços na internet, mas eles acabam, se são fiéis, vindo comprar presencialmente. Olha que coisa maluca. Apesar de eu ter segurança, o medicamento chegar na minha casa, etc. e tal, eu prefiro ainda conversar olhando olho no olho e conversando com o pessoal. Então, vejam que uma loja que consegue trabalhar, não interessa se a venda é por WhatsApp, se eu tenho um site totalmente formatado ou não, de qualquer forma, tudo que eu puder oferecer que funcione um pouco no digital, ou até tipo televendas, é importante porque o cliente quer juntar estas duas oportunidades, a presencial e a distância também. A gente tem aí oportunidades, como, por exemplo, esse lote que é da Panvel, lá no Rio Grande do Sul. O pessoal fez esse armário para que a pessoa comprasse pelo e-commerce e chegasse na farmácia e fosse retirar o que já comprou. E descobriu que o cliente, quando chegava lá no armário e fosse abrir, ele abria, pegava o produto que ele já pegou e já escolheu, e ele andava na loja e comprava mais. Então, o lote que ficava bem perto da porta foi parar lá no fundo, porque significava mais venda adicional. Muitas redes, se vocês olharem, quem tiver Drogasil perto vai saber disso. Às vezes você chega na Drogasil e diz assim: eu vi na internet, o medicamento está mais barato. Mas a senhora tinha que comprar no site. Aí a pessoa cata o aplicativo do celular, compra ali, paga no celular e retira na hora. Ou seja, para ela ganhar um diferencial que era só via e-commerce, ela usa dentro da farmácia. É uma coisa maluca, mas acontece. Várias vezes a gente já verificou esse tipo de coisa acontecendo. Então, vejam que são oportunidades que o consumidor quer utilizar. E quanto mais a gente puder oferecer, tanto melhor, né? A experiência de compra é uma geração de valor. Eu não quero mais loja entulhada, eu não quero mais loja feia, eu não quero mais loja suja. Eu quero lojas onde a atmosfera da loja é muito legal, aonde eu tenho bom atendimento, aonde eu entendo o que o cliente quer, aonde eu tenho experiência para que ele possa entender que eu estou lá para ajudar. A pandemia nos fez mais humanos e nós não podemos perder esse tipo de coisa que a gente tem lá dentro da farmácia, né? Veja um ponto de experiência, gente. Isso daqui, se eu chegar na farmácia, já existem alguns aplicativos que eu posso ver qual é o tom de base que eu uso e fica bem na minha pele. Qual é o tom de cor de cabelo que eu posso comprar. Eu vou trocando no aplicativo a cor de cabelo para saber exatamente qual é a cor do tonalizante que eu vou tingir o meu cabelo. São experiências que virão para a nossa loja cada vez mais. O que significa que se eu vivo a experiência, eu tenho que encontrar o produto bem arrumado, com um bom preço para poder comprar. Vejam que aquela história. Hoje, nós somos o 4º maior mercado de consumo de higiene, perfumaria e beleza do mundo. E a gente negligencia o nosso HPC. A gente ainda compra errado e cuida pouco dele. A gente foca no medicamento e esquece quanto dinheiro pode ganhar no HPC. Os próximos anos significa caprichar no HPC, porque a gente vai ganhar dinheiro ali. Não esqueçam disso.
As lojas querem encontrar atendimento e produto do sonho encantador na loja. Isso é condição indispensável. Ou seja, cada vez menos quantidade, mas sim oportunidades de encontrar tudo o que eu preciso. Gente, isso a gente fala que isso é futuro, isso já é presente. A gente já deveria estar trabalhando com as lojas e eu espero que as de vocês já estejam todas assim, né? Então, vejam, já existem algumas lojas no Rio de Janeiro com uma tela dessas touch que você escolhe qual é a experiência que você quer ter. Para o cabelo, para a pele, para o tipo de batom que você vai usar e assim por diante. Cada vez mais isso vai estar à nossa mão. Existem outros aplicativos que ajudam com que a gente tenha a possibilidade de olhar como eu ficaria maquiada se eu fizesse uma maquiagem mais sofisticada, como eu ficaria com uma maquiagem mais simples. Tudo isso vai significar experiência e venda no ponto de venda. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Marca própria tem um crescimento estimado de pelo menos uns 20% nos próximos 5 anos. Vocês já têm uma série de vitaminas marca própria e devem explorar muito esse tipo de coisa. Quanto mais marca própria eu tiver de uma variedade de produtos, tanto melhor. Então, é importante que a gente veja que tudo isso, quando existem as campanhas, quando existem os produtos, a gente efetivamente possa entender que não é uma ideia da soma lá na administração sugerindo que a gente trabalhe. É também fidelização do cliente. É entender que o cliente que gostou de uma vitamina, que melhorou a unha, o cabelo, ele volta para comprar na sua loja, porque só tem na sua loja. A gente está esquecendo de dar esta importância toda a esses produtos, que crescerão cada vez mais, né? E quantas oportunidades virão. A gente viu aqui o João mostrando as oportunidades, com essa história do cheirinho da Anitta. Quem é que pensaria que ia ter um treco de cheirinho da Anitta 2 anos atrás, gente? É uma tremenda oportunidade. A hora que ele botar isso para valer na rua, não vai ter para ninguém, né? Então, quantas coisas vão entrando no nosso portfólio de marca própria, que não será só vitamina, existirão outras coisas que a gente pode ter, né? Então, vejam quantas oportunidades a gente terá nesse futuro, né? Rede social, rede de relacionamento, rede remota, digitalização, facilidade, tudo isso é uma coisa só. Hoje eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar em tudo quanto for lugar. Porque os relacionamentos se comunicam e todo mundo converge para um ponto, o de venda. Todo mundo olha pela internet, mas compra no físico. Então, é importante a gente perceber que, assim, pensar que eu ia ter um site é antigo. Pensar que eu tinha um e-commerce é antigo. Eu tenho que estar onde o povo me vê. Então, se o pessoal vê mais Instagram, eu tenho que estar uma chamadinha lá. Se o pessoal olha mais o Facebook, eu também tenho que estar no Facebook. Tudo isso é um conjunto de coisas que convergem para a experiência da loja de vocês. Então, na verdade, é quase que uma coisa só. O digital e o físico ficam juntos, né? Vejam quantas coisas a Soma já tem desenvolvida nesse tempo, né? Um aplicativo lá que chama a atenção, né? É aquela história, se você não usa o aplicativo, precisa usar. Quanto a gente estimula os nossos consumidores a usarem o aplicativo, né? Aquela história, quantas coisas eu não sei fazer no Instagram, mas eu posso aprender porque a Soma me oferece este auxílio. Então, hoje,
A gente só não está porque não quer. Há pouco tempo atrás aconteceu uma coisa muito interessante. Tem uma pessoa que trabalha num sítio que a gente tem e ela é analfabeta. E ela disse que depois que inventaram o celular, que ela busca tudo perguntando em vez de escrever, ela ficou numa felicidade total. Ela estava procurando como é que tirava praga de folha de samambaia. Uma senhorinha de 58 anos foi para o YouTube procurar perguntando como tira praga de samambaia. Não só ouviu o vídeo e viu como tirou a praga da samambaia. Então, não subestimem o nosso consumidor, porque de qualquer forma que ele quiser, ele nos acha se a gente estiver lá. Agora, se a gente não tiver, não tem alternativa, né? Alguns clientes vão procurar algumas lojas luxuosas, que serão, na verdade, alguns showrooms, ou seja, com corredores muito mais amplos, com pouco produto, aonde a experiência seja a experiência. Olhar a tela touchscreen, olhar alguma coisa que possa ser uma adaptação, sentir uma fragrância e assim por diante. É pouco, mas é uma tendência que existirá para um nicho pequeno de lojas no nosso presente e no futuro. Uma tendência forte para quem é mais jovem, de 30 anos para menos, é uma coisa que chama slow life. Quando o pessoal era mais jovem, queria crescer e comprar um carro. Queria comprar depois o carro melhor do que o carro que teve. Hoje em dia, metade da molecada que você conversa, ele fala assim, eu não ando de Uber, não paga seguro, eu não me molho, porque ele para na porta de onde eu vou, não gasto estacionamento. Quantos vocês já ouviram gente dizendo isso? E quantos já disseram assim, a senhora conhece locação temporária? Locação compartilhada, já tem no Brasil. Então, para que eu tenho que ter garagem, automóvel, seguro, um monte de coisa, se eu posso compartilhar esta semana uma BMW, na semana que vem uma perua, porque eu vou precisar para levar um cimento não sei aonde. Para que eu vou ter um carro fixo se eu posso ter carros móveis? Gente, no período da pandemia aconteceu uma coisa super interessante. Alguns condomínios compraram aparelho de pressão para o pessoal compartilhar no local da academia. Então, aquela história, o pessoal precisava medir pressão, tinha medo de ir na farmácia, tinha um aparelho de pressão para compartilhar. Inalador compartilhado. Para que eu vou comprar um inalador se eu não sei se eu vou usar a vida inteira? Então, o pessoal mais jovem está pensando numa forma compartilhada de uma série de coisas. E vocês devem pensar isso como uma oportunidade. Será que eu preciso vender uma cadeira de roda ou alugar? Será que eu preciso vender muleta ou alugar? Será que eu preciso vender aquela cadeirinha de roda que vai no banho ou alugar? Tem muita oportunidade pensando nesse mercado que a gente pode ganhar dinheiro e a gente não está fazendo atenção. A terceira idade ficou da moda. É muito gozado falar isso, mas a população mundial está envelhecendo, ela de alguma forma vai ser o ouro do futuro, porque hoje, no presente, com a pandemia, muita gente ficou desempregado, muita gente perdeu o emprego, e quem sustenta 70%, olha o número, 70% das famílias brasileiras têm a colaboração de uma pessoa que tem 60 anos ou mais. Quando ele sozinho não ajuda, não compartilha,
ele ajuda. O filho descasou, voltou para casa, come na casa do pai. A filha descasou, voltou com o filho, está na casa do pai. O pai é o único que tem salário fixo todo mês. Então, idoso não é para tratar mais que nem velhinho, aquele cara da bengalinha meio morto. É para tratar o cara que toma a vitamina da soma, que faz ginástica, que faz exercício e que manda no dinheiro. A filha, a mulher, pode até escolher o mercado que vai, mas quem diz a senha do cartão é o idoso. Comecem a observar esse tipo de coisa. É uma tendência que a gente não está fazendo atenção e que precisa prestar atenção. E tratar ele como um consumidor igual, não é aquele coitadinho. Lógico, tem um meio surdinho, um meio com dificuldade, vai ter. Mas a maioria é o detentor do dinheiro, por isso que eu coloquei aqui. O novo ouro é saber trabalhar toda essa população. E pelo amor de Deus, hein? Lembra no passado, quando a gente fazia o canto do diabético? Não façam canto do velhinho, tá? Outro dia uma grande indústria falou, eu estou lançando uns leites que são suplementados e queria fazer um espaço chamado 60 mais, longevidade mais. Eu falei, sai fora. Velhinho foge disso. A última coisa que ele ser considerado como velhinho. Porque o cara faz uma força danada de treinar, fazer exercício, aparecer, usar o WhatsApp e tal. E aí você dá um canto para o cara, para com isso. Então, as pesquisas indicam que aquela história, trata o cara de igual para igual, que você vai ganhar dinheiro com ele, né? Uma outra coisa é o comportamento do consumidor. Ele quer entrar na loja e achar solução. Vim trocar o produto? Ok, troco. Preciso de uma solução para uma dúvida que eu tenho. Oriento. Se eu não fizer isso, eu deixo de ganhar. Gente, esses dias eu andei aqui por BH, visitando algumas farmácias e até algumas redes renomadas. E fiquei pensando, quanta oportunidade se perde. Quem está preocupado em trabalhar com alguns produtos veganos? Hoje tem shampoo vegano, tem condicionador vegano, tem creme para barba, uma série de coisas assim, que é tendência, que veio para ficar e a gente não está dando atenção. Produtos sem lactose, sem glúten. Sem glúten dá para ter 1 tonelada. E sem lactose, tem uma loja no interior da Bahia, que chama Lagoinhas. Eles têm 7 metros de geladeira, só de produto de iogurte, sobremesas, etc. e tal, sem lactose. O cliente entra e fala, não interessa o preço, interessa o prazer de eu encontrar uma coisa que é bom para mim. Então, vejam quantas oportunidades. Semana passada, eu estava gravando uma participação num trabalho da plataforma do nosso NC, para o pessoal da prescrição do Grupo MS. E estávamos falando dos calmantes naturais, melatonina e outros calmantes naturais que vieram. Eu fui para a rua depois olhar como estava arrumado na farmácia. Está cheio de farmácia que botou o OTC para fora, tem lá dor e febre, gripe e resfriado, estomacal, primeiro socorro. Quem criou um espaço só para calmante natural? Quem de vocês tem uma? Quem tem? Levanta a mão. Olha aqui, um salão desse tamanho, quantos tem? 1 lá, 2, 3, 4. Vai ganhar dinheiro para caramba. Tem quase 100 produtos no mercado, que é calmante natural. Todo mundo vindo com receita de controlado, procurando uma alternativa sem ser o controlado. E a gente tem quase 100 produtos e não expõe adequadamente, mostrando
calmante natural é aqui. Problemas de sono ou qualquer coisa desta natureza. Quem está trabalhando direito isso sabe que está ganhando dinheiro. Porque o consumidor não dorme uma noite, ela entra lá e eu falo, eu quero tudo, me dá uma caixa de cada. Né? Nervocalme, se acalme, vai, acalma tudo, mas o povo quer. Então vejam quantas oportunidades a gente tem e a gente não usa. Então, essa tendência de ficar verificando as oportunidades, elas são quase que permanentes. Cada 30, 60 dias sai uma nova coisa para a gente estar falando. O importante é que a gente esteja correndo atrás delas para que elas funcionem na história, né? Uma outra coisa que a gente lembra muito, que o consumidor mudou demais, e, na verdade, o que ele quer? Ele não quer esperar, ele é imediatista, ele quer conveniência para encontrar produto, ele quer compra personalizada, que ele entenda que realmente o produto é pensado para ele quer ser reconhecido, ele quer ser bem tratado, e ele não quer mais aquele papo de vendedor que empurra produto. Ele quer que o vendedor ajude ele a encontrar o complementar. Então, se ele vai buscar com uma receita, às vezes uma pomada cicatrizante, ele gostaria que o balconista, em vez de oferecer uma vitamina, que não tem nada a ver com cicatrizante, que o cara dissesse, lembrou que precisa um antisséptico para fazer o curativo? Lembrou que precisa também de um esparadrapo, ou de uma gaze, ou de alguma coisa? Então, o balconista do presente é aquele que pega a receita ou a necessidade e pensa na venda adicional em relação àquilo que eu vim buscar. Aí o pessoal fala, esse que é o cara bom. Ele lembra o que eu preciso. Eu até compro a vitamina depois, se ele me oferecer, pelo serviço que ele prestou. Então, vejam quantas oportunidades a gente tem se a gente mudar a cabeça do nosso pessoal, fazendo o cara entender esse tipo de coisa, né? Então, é aquela história, o vendedor que quer empurrar, acaba não funcionando direito. Uma outra coisa é aquela história. O João falou aqui, e é uma das maiores verdades. O pessoal quer atendimento humano. Todas as pesquisas que eu fiz durante a pandemia, o pessoal dizia assim, eu estava com medo desgraçado de estar com Covid. E quando eu ia na farmácia e olhava no olho do funcionário, que me dizia, toma o remédio que não vai complicar, aquilo valia mais do que o remédio. E a gente sabe que humanidade cura. E se a gente trabalhar melhor nisso, tanto melhor. A gente está vivendo um mundo muito polarizado, muito estressante, e a procura para a saúde mental é na farmácia. Todo consumidor diz isso. Dificilmente eu entro numa farmácia e encontro um balconista estressado, alocado lá. Ele pergunta, ele conversa, ele olha, ele dá alternativas, etc. e tal. Então, vejam que este aspecto humano, se antes ele era um pouco exigido, hoje ele é 99,9 de exigência, é efetivamente isso, é humanizar, é lembrar, gente, tem coisas que eu já falei lá atrás, e já falei em outras coisas, é lembrar que quando eu entro na farmácia, se a caixa me der uma mísera balinha, lá, aquelas balinhas, Sete Belo, qualquer balinha dessa, e disser, obrigada porque veio a nossa farmácia, adoce a sua tarde. Eu saio de lá numa felicidade enlouquecida. O que custa esta gentileza? A balinha põe até no preço do produto. E ganha um grau de satisfação do tamanho de um bonde.
tá? No período da pandemia, a gente fez uma experiência com o Grupo RD, num grupo de lojas, onde a gente tinha muita gente de idade, estressada, etc. e tal, e que quando eles vinham comprar, a gente dava um bombom com um bilhetinho. Cada dia tinha um bilhete diferente. E tinha gente que voltava e dizia assim, eu estou tão depressivo que eu venho aqui para ganhar o bilhetinho. Olha que loucura, como nós estamos precisando de humanidade. Então, vejam quanto isso é importante e interessante para a gente, né? Coisas que vão chegar, que já estão chegando e que estão acontecendo, que é uma novidade, mas para os próximos anos pegarão mais, são os planos de assinatura. Já existem redes que têm um plano de assinatura, principalmente para quem compra medicamento de uso contínuo. Eu me inscrevo no plano, mando a receita dos medicamentos que eu uso e durante os próximos 6 meses, eles debitam no dia que eu definir os medicamentos e mandam entregar na minha casa sem custo de entrega. Já existem vendas na parte de anticoncepcional em plano de assinatura crescendo pra caramba. Que mulher às vezes esquece e fala, ixi, acabou ontem, eu não estou tomando, tal. Olha a oportunidade de fazer plano de assinatura só para anticoncepcional. Eu me inscrevo, preencho é super simples, você preenche o cadastro, assina lá um terminho de acordo, define qual é o seu cartão de crédito que você quer ser debitado, o dia que você quer receber, e todo mês, próximo ao dia que você vai receber, 2 dias antes, até 2 antes, você pode mudar alguma coisa, tá? Não vou precisar de uma vitamina. Pode mudar no dia certo aquilo que você definiu, está na sua casa. É uma coisa que está começando, mas que é uma tendência que a gente já está vendo muita gente nas pesquisas dizer que é uma comodidade, tá? A mesma coisa acontece para os processos de cashback. Hoje tem mercado que às vezes a gente compra e ele diz, comprando X você vai receber 2%. Tem hortifruti fazendo cashback. Agora as farmácias também estão estudando esse tipo de coisa para fazer cashback, não para o medicamento, mas para o HPC num primeiro momento, para estimular o crescimento do HPC. Então, é interessante que vocês fiquem antenados nesse tipo de coisa, que é uma coisa que virá para breve. Cuidar da equipe é fundamental nessa revolução toda. Então, padronize e simplifique processos. Tudo que é combinado e todo mundo faz igual é mais fácil para viver. Treine e motive a sua equipe e cuide da saúde mental. Parabenize o pessoal que trabalha com vocês. Eles merecem muito pelo que eles fizeram durante toda a pandemia. E a gente esqueceu de fazer esse tipo de coisa, que é cuidar da saúde mental deles próprios também. Então, vejam quantas coisas a gente tem aí. Gestão integrada cada vez é melhor. A Soma tem todas as ferramentas para vocês fazerem gestão integrada. Não pode mais o indivíduo pensar só em preço, pensar só em financeiro, pensar só na compra do medicamento. As pessoas que trabalham na parte financeira, administrativa ou de retaguarda, têm que ter uma reunião cada 15 dias para contar o que vamos fazer juntos. Aquele tempo que o dono da farmácia falava para mim, Dona Silvia, eu não posso atender, porque eu tenho que fazer a relação do cheque que vai depositar, já morreu, não existe mais, é muito pouco. A gente tem que estar trabalhando com a equipe pequena e trocando, porque é da ideia deles e da juventude ou da vontade de participar,
é que a gente ganha. Então, lembrem, vocês têm até o nome de rede Soma. Só ganha mais quem soma, ninguém mais trabalha sozinho. Gestão compartilhada é isso. Eu não posso delegar para o contador ele cuidar do meu pessoal. Eu posso cuidar do pessoal, mas eu tenho que treinar, eu tenho que motivar, eu tenho que fazer uma série de coisas. Lembrem, uma outra coisa que vem, e que é novidade, vocês veem em tudo quanto é lugar, é o metaverso. O metaverso virá com uma série de soluções interessantes. Quem ainda não teve nenhuma experiência dessa, procura na internet loja no metaverso da Lacta. Vocês vão entrar, é uma experiência super legal. Você faz um quiz, ele te leva a comprar o tipo de chocolate que você quer. Nada mais é do que quase que um e-commerce transformado numa historinha. É super interessante. As empresas de mídia estão preparando muitos aplicativos para a gente usar esse tipo de coisa. Algumas estão começando a preparar uma para fazer Lacta. Aquela parte que a gente fazia de layout de loja, já estão preparando alguns layouts com o metaverso. Ó, você entra por aqui, faz isso, faz aquilo, etc. e tal, para mostrar para o gestor a experiência que o cliente está dentro quando ele participa ou quando ele entra numa loja. Então, isso é uma coisa que está sendo bastante discutida e que possivelmente até o meio do ano que vem é uma verdade para experiências na área farmacêutica, né? Lembrem que uma coisa que já está funcionando, inclusive eu pus aqui, tem um mercado aqui em Belo Horizonte que chama Deville Supermercados. Você, quando vai comprar, ele já está identificando a tua imagem, o que significa que se eu tiver um CRM ok, quando ele lê a minha imagem, ele sabe que eu sou a Silvia Osso, ele sabe quais são os últimos produtos que eu comprei, ele sabe qual o cartão que eu uso e ele pode me atender de uma forma diferenciada. Já está usando no supermercado. Em São Paulo já tem alguns e aqui também. Vários condomínios de vocês no interior em breve terão isso. Para entrar não precisa mais nada. Aqueles trequinhos que aperta tal. Esquece. Token é coisa do passado. Você bota o carão lá e ele abre a porta. E se não identificar o carão, você fica na chuva, porque não entra nem morto. Então, várias coisas dessa vieram para facilitar a nossa vida. A Gol e a Latam estão anunciando que agora, a partir de 2 de setembro, quando a gente for para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, voltando, São Paulo, Rio, acho que Belo Horizonte, Rio, a gente vai embarcar com um sistema assim. Não tem mais check-in nem nada. Você faz o biométrico, chega lá na hora do embarque, não tem, vai ter gente para facilitar no início, mas você chega lá, tem uma tela, ele lê, você embarca, acabou. Então, vejam, eu já vi isso na China há uns 10 anos atrás. Está chegando aqui, e vai chegar, né? E vai facilitar a nossa vida, não pode ter medo, né? As lojas cada vez mais têm que ser atraentes, tem que compreender o que o cliente quer, tanto no digital quanto no presencial, porque é uma coisa importante, né? Elas têm que existir para servir o consumidor, para se diferenciar e para controlar processo. E eu coloquei de novo um lembrete aqui, que preço não fideliza ninguém. Os algoritmos estão personalizando as coisas. Sabe aquele caderno de oferta que a gente ainda usa? Ele já está fora de moda. A gente usa, mas ele já está caquético. Por quê? Se eu tenho Instagram, se eu tenho WhatsApp, se eu tenho Facebook, por que não podem mandar ofertas personalizadas? Eu participei de uma pesquisa há pouco tempo atrás, onde as pessoas estavam falando sobre os folhetos, tá?
E aí uma senhora disse assim, eu não tenho filho, eu não tenho neto, e tem 5 páginas do folheto falando sobre fralda, higiene pessoal, pomada passadura. Nada disso me interessa. Para que eu vou pegar o folheto que está cheio de coisa que não me interessa? Então, o futuro é em mandar uma informação personalizada e, às vezes, até com preço personalizado para aquele seu cliente que compra de você há 5 anos. Por que ele não merece um desconto melhor do que o outro que vem uma vez cada ano? Então, vejam quantas oportunidades a gente tem e pode ser que não estejam usando. E aí tem uma enormidade dela, só para vocês lembrarem. Ofereça serviço de tudo quanto é jeito. Tela interativa, uso do WhatsApp, atenção farmacêutica. Toda a parte de vacina, aplicação de injeção, toda a parte de testes clínicos, né? A parte de teste para Covid e outros todos os testes que possam ser feitos na farmácia. Pensem que a gente tem que oferecer propósitos, né? Sustentabilidade, lojas que a gente diga que dá acessibilidade, e dá mesmo, onde o corredor tem acessibilidade. Participar de campanhas como esta da violência doméstica, que cresceu pra caramba e que a gente pode apoiar como um propósito da nossa rede, da nossa farmácia e assim por diante. Lembrem de agilidade. Tudo que é tecnológico é rápido. A gente já tem testes em São Paulo com entrega de drone, por enquanto é só teste. A gente já tem gente entregando pedidos de medicamento em 1 hora, na grande São Paulo. Então, aquela história, são desafios. Mas, assim, às vezes eu não entrego numa fazenda que é perto e o cara compra um monte de dinheiro. Por que não? Né? Então, quantas oportunidades a gente tem nesse tipo de coisa? E aí, gente, para pensar que o nosso sucesso, ele é composto de pequenas coisas. Começa pela tecnologia, porque a tecnologia não é para a gente ter medo dela, é para a gente entender que ela veio efetivamente ajudar. Ela soma com processos fáceis. Tudo que é fácil, funcionário fazer com habitualidade, é mais fácil para a farmácia trabalhar. Eu preciso de um colaborador entusiasmado e animado. Eu preciso trabalhar a comunidade. Sabe aquela coisa que a gente fazia antes do Covid? Teste de glicemia, ginástica na calçada, aula de yoga, etc. e tal. Volta tudo, porque o consumidor está sedento desse tipo de coisa. Lembrem também que se eu tiver toda esta cadeia, inclusive o cliente sendo atendido nas necessidades dele, o nosso sucesso e o nosso resultado crescem. E só para lembrar, tecnologia traz agilidade, compra sem atrito e comodidade. Então, a tecnologia, ela facilita o nosso trabalho. Informação, olhar no olho, emoção de compra e vantagem é ainda do ser humano. É nosso papel como gestor, como proprietário, mostrar que o ser humano ainda faz a diferença na farmácia. Para o cliente, o que ele quer hoje, essa pesquisa foi feita agora em abril, são os quesitos que o cliente mais pontuou como importantes numa farmácia. Ele quer positividade, quer dizer, eu quero entrar na farmácia e o cara não está reclamando do mundo. Ele quer gentileza, ele quer humanização, ele quer que quando eu pergunte para o cara uma informação, ele responda ou diga, vamos procurar juntos, e não dizer, eu não sei bem, espera aí que eu vou ver se alguém sabe.
Alguém sabe, não existe no dicionário do consumidor hoje, tá? E uma das coisas que ele quer é solidariedade. Nunca o pessoal achou que farmácia era um lugar tão legal de solidariedade. Sorte nossa, né? E, na verdade, todo mundo quer ser mais feliz, porque o mundo está muito estressadinho e a gente precisa efetivamente ser um tanto mais feliz. Nesse QR Code, gente, se vocês quiserem fazer uma leitura, vocês podem se cadastrar nessa nossa plataforma de educação para o pessoal. É interessante que vocês divulguem o cadastro para os seus funcionários, porque tem material sobre liderança, tem material sobre processo, sobre gestão, tem coisas que eu gravei, tem coisas que vários especialistas gravaram, e toda semana a gente coloca uma novidade dentro da história, tá? Se tiverem tendo dificuldade no QR Code, usem o HTTP lá e depois entrem na Academia NC, porque a gente pode estar oferecendo a vocês. Leu? Não está lendo? Não? Leu? Teu leu? Não? Nem o teu? Não? O teu deu? Então, alguns leem, outros não. Utilizem, então, aquela informação de base e entrem como uma entrada normal. Ah, não entra na tua câmera? Isso, tá? Vocês vão encontrar muita informação ali. Uma outra coisa que eu queria lembrar é que agora eu tenho um programa de televisão, todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite, eu estou aqui, mas eu estou lá também, tá? Que chama Farmacom Brasil, aonde a gente leva pessoas da indústria, pessoas de referência para levar novidades sobre a parte farma, sobre as coisas de saúde que estão sendo conversadas nos últimos tempos. E eu tenho um quadro que se chama Se Liga Varejo. Então, a gente tem 2 entrevistados e eu tenho um quadro de alguns minutos onde eu falo em alguma coisa do varejo. Então, todas as sextas-feiras, a gente está no ar, além de estar com vocês aqui na história, né? Eu quero agradecer o fato de vocês terem a alegria, né, de me permitirem ter essa alegria de estar com vocês aqui. Espero que vocês vejam quantas oportunidades a gente tem nos próximos anos, principalmente de agora até 2024, tudo isso aqui já virou realidade. Final de 2023, tudo isso daqui já é quase passado. Então, vamos aproveitar tudo que vem acontecendo para o nosso desenvolvimento. Desejo sucesso a vocês. Eu continuo não tendo WhatsApp, por isso que eu não disponibilizei aí. Eu continuo, vocês me acham no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em tudo quanto é canto, ou até no e-mail, que eu também respondo, menos no WhatsApp. E a coisa mais divertida é quando eu falo, eu não tenho WhatsApp. E o pessoal me olha com uma cara e fala, ela já morreu. Parece que quem não usa o WhatsApp morreu. A gente não morre porque às vezes não usa uma ferramenta que te enlouquece. E entre as duas coisas, eu prefiro a saúde mental, tá? Muito obrigado, Paulo, muito obrigada. Sucesso para vocês, tá?